Nesse vídeo eu vou te ensinar o método das 6 jarras, o método canadense criado por Ralph Eker, que te ensina como organizar sua vida financeira independente do nível de renda para que você consiga conquistar a sua liberdade financeira. Fala galera, eu sou o Pedro e eu te ensino investimento de uma forma que até uma criança entenderia. E nesse vídeo aqui nós vamos falar de um método que eu utilizei nas minhas finanças e percebi que teve um resultado muito grande e que, consequentemente, fez com que eu começasse a investir meu dinheiro e conquistar mais de 100 mil reais aí investidos. Eu ainda vou gravar vídeos mostrando patrimônio, pretendo começar a abrir uma carteira aqui no canal, investindo na prática. Então, se você não quer acompanhar os próximos vídeos aí, não se esquece aqui de se inscrever no canal, deixar o seu like para o YouTube entender que você gostou e comentar aqui se você vai aplicar essa técnica que eu vou ensinar aqui nesse vídeo para o YouTube entender que você gosta e te mandar os próximos vídeos que eu vou estar fazendo aí. Tá bom? Qual que é o princípio básico desse método? É que a maioria das pessoas, não importa o quanto dinheiro elas ganham, elas nunca conseguem guardar dinheiro ou guardar dinheiro na quantidade que elas deveriam ou que elas gostariam de guardar. É muito comum na maioria da vida das pessoas, isso eu vou falar até com experiência própria minha, quando você tem uma determinada renda e a sua renda sobe, você, ao invés de manter um padrão de vida ou subir seu padrão de vida só um pouquinho, você sobe muito seu padrão de vida e logo você está novamente gastando todo o dinheiro que você ganha. Então é muito comum, por exemplo, uma pessoa que está ganhando 2 mil reais, começa a ganhar 4 mil reais por mês e aí sobe o padrão de vida, muda para um lugar melhor, decide começar a fazer aula de não sei o que, se inscreve na academia melhor e aí o padrão de vida sobe e aí ela continua sem conseguir guardar uma quantidade de dinheiro ali razoável que vai trazer a independência financeira dela. E esse dado ele é gritante aqui no Brasil. Hoje mais de 80% das famílias estão endividadas no Brasil, inclusive as famílias da classe A, B, e aí piora logicamente na classe C e D, mas na classe A e B também as famílias estão extremamente endividadas e estão muitas inadimplentes também. Inadimplentes, a dívida, né, não necessariamente é algo ruim, né? Você tem uma dívida de cartão de crédito, financiamento, mas a inadimplência sim significa que você deixou de pagar alguma dívida e você provavelmente está com o nome sujo ou algo do tipo. E hoje 40% das pessoas na fase economicamente ativa estão inadimplentes. Então no Brasil esse número mostra que não importa se você ganha R$ 1.500 ou 10 mil, 20 mil, 30 mil reais por mês, a maioria das pessoas elas não conseguem controlar as dívidas dela. O que é mais comum hoje é você ver médicos que ganham 30, 40 mil reais por mês, advogados que estão endividados porque financiam uma Mercedes, moram num lugar absurdamente caro, financiam uma casa absurdamente cara, colocam o filho numa escola extremamente cara, então eles têm um padrão de vida extremamente alto. E o segredo para enriquecer não é ter o padrão de vida alto, é você manter um padrão de vida simples e acumular patrimônio. E aí quando você tiver uma quantidade de patrimônio acumulado, você de fato começar a usufruir e subir seu padrão de vida ali de forma tranquila, com paz de espírito, sabendo que você está a caminho da sua liberdade financeira ou já até conquistou sua liberdade financeira e isso não vai custar a sua vida. Imagina você chegar nos seus 60, 70 anos sem ter dinheiro guardado, sem ter patrimônio construído e você depender aí do INSS ou depender de ter que continuar trabalhando. Isso é muito triste e é a realidade da gigantesca maioria, principalmente das pessoas aqui no Brasil, tá? E aí o método Ralph Eker vem exatamente mostrando isso, que até em países desenvolvidos tem esse padrão, mas que se você seguir um método, você consegue vencer esse padrão, acumular patrimônio, acumular dinheiro. E eu conto essa história exatamente porque aconteceu comigo, tá? Eu tinha uma época que a minha renda era de 300 reais por mês, a minha renda era 300 reais por mês e eu tinha que pagar algumas coisas, então meio que minha renda era quase zero. Só que de um dia para o outro eu comecei a ganhar, eu consegui um bom emprego e eu comecei a ganhar ali na faixa de 7, 8 mil reais por mês. E rapidamente eu subi o meu padrão de vida. Meu padrão de vida não subiu necessariamente para eu com coisas muito luxuosas, mas eu comecei a ajudar minha família, comecei a ajudar pessoas, comecei a fazer algumas coisas que eu queria e rapidamente meu padrão de vida subiu. E o que eu percebi? Que eu passei meses sem conseguir acumular dinheiro. Isso porque eu já acompanhava diversas pessoas de educação financeira, finanças por aí, mesmo assim não tinha dado o estalo na minha cabeça de seguir um método de construir algo. E aí teve um momento na minha vida que deu esse estalo na minha cabeça que eu percebi que eu não tinha dinheiro guardado na minha conta bancária. Eu olhei para minha conta bancária, eu fui pagar uma conta e eu vi para minha conta bancária e eu vi que não tinha nada guardado. E aí eu percebi, caracas, se acontecer qualquer emergência, eu tô lascado. Foi nesse momento que eu decidi seguir alguns métodos, dar uma estudada e seguir alguns métodos, tá bom? Eu já gravei um vídeo, inclusive, sobre o método japonês, que é extremamente poderoso. Vou deixar o link aqui embaixo. E esse método, ele serve como um complemento, né? Os dois se complementam. Porque o método japonês, ele é uma filosofia que você segue na sua vida, no seu dinheiro. E aqui é um método mesmo para você entender como organizar suas finanças. O primeiro passo aqui é você entender quanto que é a sua renda ou sua renda familiar e entender quanto que são os seus gastos ou gastos familiar. Então, por exemplo, se você ganha 3 mil reais por mês, você
precisa saber que essa é a sua renda. Quanto que é? Quanto que entra de dinheiro todo mês nas suas contas? Contando tudo que entra dos seus bicos, do seu emprego, de rendimentos que você já tem, de qualquer coisa. Quanto que é que entra? Você precisa ter essa noção de quanto que é que entra. E você precisa ter a noção de quanto que é que sai. Parece simples, né? Suas despesas básicas, alimentação, aluguel, financiamento, carro, tudo que você precisa colocar no papel. Então faz esse exercício comigo. Pega um papel e uma caneta e escreve. Minha renda é tal e as minhas despesas são todas. Vai escrevendo tudo que você lembra das suas despesas. Eu sei que parece uma coisa simples, mas a maioria das pessoas não fazem isso no dia a dia. Saiu uma pesquisa também mostrando que a minoria das pessoas organiza suas finanças uma vez no mês. Então isso é muito importante, você ter essa organização básica, saber quanto que entra, quanto que sai. O segundo ponto é um grande erro que as pessoas comentem, que é: eu só vou começar a investir quando eu tiver muito dinheiro, quando eu conseguir guardar R$1.000, R$2.000, R$10.000 por mês. E as pessoas se enganam porque os juros compostos trabalham de forma exatamente oposta. Quanto antes você começa, mais a sua rentabilidade no futuro. O tempo é o único fator exponencial. Então, se você começar a guardar antes, você vai ter muito mais resultados ao longo do tempo. É muito melhor você guardar R$200 hoje do que você guardar R$1.500 daqui a 30 anos. Pode parecer bizarro, mas os juros compostos funcionam assim: R$200 vai valer mais que R$1.500 daqui a 30 anos, né? E aí 20 anos, 15 anos, mas vai valer muito mais dinheiro. Então, o começar antes, mesmo que seja com pouco, seja R$10, R$20, R$30, é muito melhor do que você esperar um momento perfeito ou esperar a sua renda subir para começar. Vamos falar do método em si, mas eu também quero te alertar para algo importante. Mais importante do que o método em si é a aplicação do método. Então primeiro eu vou falar do método, depois eu vou falar da aplicação do método, beleza? O método consiste em quê? Você divide 6 jarras, 6 latinhas, 6 qualquer coisa, mas você dividir o seu dinheiro, a sua renda, em 6 potes ali que você vai dividir eles para cada objetivo da sua vida. No primeiro pote, você vai colocar até 55% da sua renda. Nesse pote, você vai colocar suas necessidades do dia a dia. Então, aluguel, contas a pagar, mercado, conta de água, conta de luz, conta de internet, tem que caber nesse 55%. Pedro, o meu não cabe nesse 55%. Eu não vou mentir, se você ganha um salário mínimo, o seu foco realmente tem que ser aumentar a sua renda nesse momento. Não focar em guardar dinheiro, focar em aumentar a sua renda. Mas se você ganha 3, 4, 5 mil reais por mês, é muito bom você, às vezes, ter essa noção de que, o meu limite é esse aqui, eu estou gastando mais. Então, cria a noção de que talvez você precise abaixar um pouquinho o seu padrão de vida, tá? Eu sei que não é fácil, nunca é fácil, mas, às vezes, isso é necessário. Como eu disse, primeiro ponto, ter clareza, depois você ter noção de quanto você pode gastar em cada porcentagem. Então, necessidades básicas, 55%. Segundo pote, diversão. Você vai poder colocar aqui 10% de toda a sua renda. Então, se você ganha 3 mil, você vai ter R$300 por mês para gastar com diversão. E aqui qualquer diversão que você quiser, tá? Qualquer lazer que você se sentir bem, qualquer coisa que você faça que você se sentir bem, esse é o seu limite. Outros 10% você vai gastar em educação. Outro pote é de 10%, você vai gastar em educação. Por que isso? Porque você precisa em algum momento aumentar a sua renda, você precisa se profissionalizar, você precisa crescer em alguma área da sua vida e aumentar a sua renda para que você consiga antecipar a sua liberdade financeira, antecipar seus sonhos, antecipar tudo, tá? Então 10% vai para a educação, seja um curso, seja um livro, seja uma palestra, qualquer coisa que vai fazer você crescer e possivelmente aumentar a sua renda. E aqui, quarto pote, investimentos. Aqui nós colocamos também, segundo o método do Eker, é mais 10%. Então, o mínimo que você tem que deixar da sua renda para investimentos é 10%, tá? Mas esse ponto aqui é importante na aplicabilidade, que eu vou falar aqui ainda nesse vídeo, tá? Quando você for aplicar, como que você aplica esses 10%? Mas no mínimo 10%. Eu ainda recomendo mais, tá? O que eu recomendo seria 20%, 25% da sua renda, porque aí de fato você vai conseguir se aposentar ali com uma qualidade de vida muito boa, muito parecida com a qualidade de vida que você trabalha hoje. Então, o ideal seria você economizar 25%. Mas, Pedro, eu estou começando hoje, minha renda é muito baixa, tenta começar com 10%. Então, se você ganha R$3.300 para investimentos, R$2.200 para investimentos, tá bom? Mais 10%, a outra caixinha também é de 10%, você vai investir em sonhos e grandes compras. Então, você vai colocar lá todo mês 10% para você guardar, para você fazer uma viagem, para você comprar um carro, para você fazer qualquer coisa que você tenha vontade, que seja muito grande, que seja mais caro. Então você vai todo mês colocar mais 10% lá. Os últimos 5% você vai dar em doação, você vai retornar para o mundo aquilo que ele te dá. Então ele está te dando, retorne para o mundo pelo menos mais 5%
de doação da forma que você preferir, da forma que você se sentir melhor, da forma que você acreditar que realmente está ajudando o mundo de alguma forma, tá bom? Bom, vamos falar da aplicabilidade em si, tá? O que acontece? No mundo das finanças é muito comum quando o método não fala isso, mas no mundo das finanças é muito comum quando a gente começa a dividir nosso dinheiro em caixinhas, a gente vai retirando daquilo que a gente considera menos prioridade e vai deixando para aquilo que a gente considera mais prioridade. Lembrando que esse método é só um método para você se embasar, não precisa ser exatamente 10% em cada caixinha, ali 55% das necessidades, vai se adaptando de acordo com a sua realidade. Você tem que adaptar isso de acordo com a sua realidade, mas definido uma vez, tente seguir aquilo por longo prazo. E a regra 1 da prática é você se pagar primeiro. Você vai pagar todas as contas depois de se pagar. Então só tem um aqui que você tem que pagar antes de todos os outros, que é o dos investimentos. Então quando o seu salário cai na conta, quando qualquer dinheiro cai na conta, pelo menos 10% você vai colocar já direto para investimentos e você vai fingir que aquele dinheiro não existe. E aí os demais, os outros 90%, você vai dividir da forma ali que você achar melhor, né? Da forma que melhor couber no seu orçamento as outras jarras. Mas o se pagar primeiro é uma filosofia de investimento, uma mentalidade que você muda, que faz com que você consiga guardar mais dinheiro, prosperar mais. E assim, quando você guarda o seu primeiro dinheiro, você vai guardando o segundo, você vai vendo uma quantidade de dinheiro guardada, tudo isso vai mudando muita coisa dentro de você e vai te trazendo ali cada vez mais vontade de guardar cada vez mais. Na prática desse método, o ideal é que você sempre se pague primeiro. Sempre que seu salário cair na conta, se pague primeiro, separe para o investimento. Pedro, no que eu invisto isso? Eu vou gravar vídeos aqui só falando sobre o que você pode investir. Fundo imobiliário, ação, renda fixa. Nós temos hoje renda fixas do Tesouro, títulos do governo público pagando rentabilidades muito altas, boas oportunidades para serem aproveitadas nos mais diversos mercados aí. Mas eu vou gravar vídeo especificamente para isso, tá bom? Enfim, então se pagando primeiro, mas só de você ter o hábito de sempre guardar e se pagar primeiro, você já muda totalmente o seu estilo de vida. E aí a ideia aqui é sempre ir melhorando 1% e fazer sempre anotações dos seus gastos, que são métodos que eu falo do melhor método japonês para economizar dinheiro, no vídeo que eu vou deixar passando aqui para você, tá bom? Se você tiver qualquer dúvida também deixa aqui embaixo, vai ser o maior prazer do mundo te responder. Tamo junto, galera, e até o próximo vídeo.